Como aumentar a fé e a confiança? Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Ele disse: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50:4. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos. Um dia, depois de breve ausência de seu Senhor, encontraram-no absorto em súplicas. Parecendo inconsciente da presença deles, continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi movido profundamente. Ao cessar ele de orar, exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração dominical, tal como a dera no Sermão da Montanha. Ilustrou, então, por meio de uma parábola, a lição que desejava dar-lhes. Disse ele: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me. Digo-vos que, se ele não levantar por ser seu amigo e te der o pão, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Lucas 11, 5-8. Cristo representa aqui o suplicante solicitando para que pudesse dar. Precisa obter pão, senão não pode suprir as necessidades de um viajante cansado e retardatário. Embora o vizinho não queira ser importunado, não desanimará seu pedido. O amigo precisa ser auxiliado e, finalmente, a sua importunação é recompensada. Seus desejos são satisfeitos. Do mesmo modo que os discípulos deviam solicitar bênçãos de Deus. No alimentar a multidão e no sermão sobre o pão do céu, Cristo lhes descobrira sua obra como representantes seus. Deviam dar ao povo o pão da vida. Ele que lhes designara a obra, viu quantas vezes sua fé seria provada. Frequentemente se lhes deparariam situações imprevistas e reconheceriam sua influência humana. Pessoas famintas do pão da vida iriam ter com eles e eles se sentiriam destituídos de recursos. Precisavam receber alimento espiritual, pois de outro modo nada teriam para repartir. Não deviam, porém, despedir pessoa alguma sem alimentá-la. Cristo lhes apontou a fonte de provisão. O homem não despediu o amigo que a ele recorreu para hospedar-se, embora chegasse a hora importuna da meia-noite. Nada tinha para apresentar-lhe, mas recorreu a alguém que tinha alimento e insistiu em sua petição até o vizinho lhe suprir a necessidade. E não supriria Deus, que enviou seus servos para alimentar os famintos ou de que precisassem para a sua própria obra? Mas o vizinho egoísta da parábola não representa o caráter de Deus. A lição é tirada, não por comparação, mas por contraste. O homem egoísta atenderá a um pedido urgente, mas livrar-se-á de alguém que lhe importuna o repouso. Deus, porém, se deleita em dar. É cheio de compaixão e anseia por atender às petições dos que a ele recorrem pela fé.
Dá-nos para que sirvamos a outros e deste modo nos assemelhemos a Ele. Cristo declara: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Lucas 11, 9 e 10. O Salvador continua: Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 1 a 13. Para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigirmos-nos a Ele por um nome novo. Um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de nosso Pai. Esse nome dito a Ele ou dele é um sinal de nosso amor e confiança para com Ele e um penhor de sua consideração e parentesco conosco. Pronunciado ao pedir seu favor ou bênçãos, soa-lhes aos ouvidos como música. Para que não julgássemos presunção invocá-lo por esse nome, repetiu-o muitas vezes. Deseja que nos familiarizemos com esse trato. Deus nos considera filhos seus, redimiu-nos do mundo indiferente e nos escolheu para tornar-nos membros da família real, filhos e filhas do Celeste Rei. Convida-nos a nele confiar com confiança mais profunda e mais forte que a do filho no Pai terrestre. Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus é maior, mais largo e mais profundo do que jamais pode sê-lo o amor humano. É incomensurável. Portanto, se os pais terrestres sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais não dará nosso Pai do céu o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? As lições de Cristo referentes à oração devem ser ponderadas cuidadosamente. Há uma ciência divina na oração e sua ilustração apresenta-nos princípios que todos necessitam compreender. Mostra qual é o verdadeiro espírito da oração. Ensina a necessidade de perseverança ao expormos nossas súplicas a Deus e nos assegura sua boa vontade de ouvir as orações e a elas atender. Nossas orações não devem ser uma solicitação egoísta meramente para nosso próprio benefício. Devemos pedir para podermos dar. O princípio da vida de Cristo deve ser o princípio de nossa vida. Por eles me sacrifico a mim mesmo, disse referindo-se aos discípulos, para que também eles sejam santificados. João 17, 19. A mesma devoção, o mesmo sacrifício, a mesma submissão às reivindicações da Palavra de Deus, manifestos em Cristo, devem ser vistos em seus servos. Nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus, com Ele cooperando para salvar pecadores. Devemos suplicar de Deus bênçãos para compartilhar com outros. A capacidade de receber só é preservada compartilhando. Não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais sem os transmitir aos que estão ao nosso redor. Na parábola, o suplicante foi repelido várias vezes, porém não desistiu de sua intenção. Assim, nossas orações nem sempre parecem serem atendidas imediatamente, mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus, mas elevar-nos à harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrepender-nos do pecado. Por isso nos faz passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai,
e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reivindicando sua promessa, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele. Muitos infringem a condição sobre a qual são aceitos pelo Pai. Devemos examinar minuciosamente o ato de confiança e nos achegarmos a Deus. Se somos desobedientes, apresentamos ao Senhor uma nota para ser paga, quando não preenchemos as condições que nulo tornaria pagável. Expomos a Deus suas promessas e lhe pedimos cumprir as mesmas, quando se o fizesse, desonraria seu nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. E João declara: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 2, 3 a 5. Um dos últimos mandamentos de Cristo aos discípulos foi: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. João 13, 34. Obedecemos a este mandamento ou cultivamos rudes traços de caráter diferentes dos de Cristo. Se causarmos de qualquer maneira dores e tristezas a outros, é nosso dever confessar nossa falta e procurar reconciliação. Esta é uma preparação essencial para nos podermos achegar pela fé a Deus para lhe solicitar as bênçãos. Há ainda outro ponto frequentemente negligenciado por aqueles que procuram a Deus em oração. Tendes sido fiéis para com o vosso Deus? O Senhor declara pelo profeta Malaquias: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3, 7 e 8. Como doador de todas as bênçãos, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. Esta é uma providência para sustentar a pregação do Evangelho. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dádivas. Como podemos, pois, reivindicar suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo das orações não atendidas. Em sua grande misericórdia, porém, o Senhor está pronto a perdoar e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. O mesmo se dá com todos os reclamos de Deus. Todas as dádivas são prometidas sob a condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com ele cooperam. Todos quantos lhe são obedientes podem com confiança pedir o cumprimento de suas promessas. Devemos, porém, mostrar firme e inabalável confiança em Deus. Às vezes ele tarda a responder para provar-nos a fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Havendo nós pedindo em harmonia com sua palavra, devemos crer em sua promessa e insistir em nossas petições com determinação inabalável. Deus não nos diz: pedi uma vez e dar-se-vos-á.
requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Junto ao túmulo de Lázaro, Cristo disse a Marta: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. Muitos, porém, não possuem fé viva. Esta é a razão de não provarem mais do poder de Deus. Sua fraqueza é consequência da incredulidade. Têm mais fé em seu próprio recurso do que na operação de Deus por eles. Procuram guardar-se a si mesmos, planejam e arquitetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam possuir fé, mas é somente o impulso do momento. Por não reconhecerem sua própria necessidade ou a voluntariedade de Deus em dar, não perseveram em apresentar perante o Senhor suas súplicas. Nossas orações devem ser tão fervorosas e persistentes quanto a petição do amigo necessitado que solicitava os pães à meia-noite. Quanto mais sincero e perseverante pedir, quanto mais sincero e perseverantemente pedirmos, tanto mais íntima será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos maiores bênçãos porque possuímos maior fé. Nossa parte é orar e crer. Vigiai em oração. Vigiai e cooperai com o Deus que ouve as orações. Lembrai-vos de que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Falai e procedei em harmonia com vossas orações. Fará diferença infinita para vós se a aprovação manifestar que vossa fé é genuína ou que vossas orações são apenas formais. Quando surgirem perplexidades e dificuldades vos confrontarem, não espereis auxílios de homem, confiai inteiramente em Deus. O costume de contar as dificuldades a outros só nos torna fracos e não lhes traz força. Só nos torna fracos e não lhes traz força. Sobrecarrega-os com o fardo de nossas fraquezas. Sobrecarrega-os com o fardo de nossas fraquezas espirituais que não podem remediar. Procuramos os recursos de homens errantes e finitos, quando deveríamos ter a força do Deus infalível e infinito. Procuramos os recursos de homens errantes e finitos, quando poderíamos ter a força do Deus infalível e infinito. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos permitamos falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito se o fizermos. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias, damos prova de fé doentia e débil. Falemos e procedamos como se a vossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé, olhemos para o céu, contemplemos aquele que tem luz e poder e eficiência.
Há na fé genuína firmeza e constância de princípio e estabilidade de propósito que nem o tempo nem fadigas podem enfraquecer. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 30 e 31. Muitos há que anelam auxiliar a outros, mas sentem que não possuem capacidade ou luz espiritual para partilhar. Apresentem estes as suas petições perante o trono da graça. Rogue pelo Espírito Santo. Deus mantém cada promessa que fez. Com a Bíblia nas mãos, diga: fiz como disseste, apresento tua promessa, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, 9. Precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Isso explica o que significa o dito de que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Tais orações Deus se deleita em atender. Quando proferirmos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus de que Ele está prestes a atender à nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedirmos ou pensamos. Efésios 3:20. Cristo disse: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. E o amado João, sob inspiração do Espírito Santo, diz com clareza e confiança: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. 1 João 5, 14 e 15. Portanto, insistamos em nossas petições ao Pai em nome de Jesus. O arco-íris sobre o trono é a garantia de que Deus é verdadeiro e que nele não há mudança nem sombra de variação. Temos pecado contra ele e somos indignos de seu favor. Todavia, ele mesmo nos pôs nos lábios a mais maravilhosa de todas as petições. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 14:21. Quando a ele formos confessando nossa indignidade e pecado, ele se comprometeu a atender-nos ao clamor. A honra de seu trono foi-nos dada como penhor do cumprimento de sua palavra. Como Arão, que simbolizava a Cristo, nosso Salvador no santuário celestial, traz sobre o coração o nome de seu povo. Nosso grande sumo sacerdote se lembra de todas as palavras pelas quais nos animou a confiar. Lembra-se continuamente de seu concerto. Todos os que buscarem o acharão. A todos os que batem será aberta a porta. Não será dada a desculpa. Não me importunes, a porta está cerrada. Não desejo abri-la. Jamais será dito a alguém: não vos posso auxiliar. Os que pedem pão à meia-noite para alimentar pessoas famintas serão atendidos. Na parábola, aquele que solicita pão para o estrangeiro recebe tudo o que houver mister. Lucas 11:8. E em que medida nos dará Deus para que possamos compartilhar com outros? Segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Anjos vigiam com intenso interesse para ver como os homens procedem com seu próximo. Se notam que alguém demonstra para com os errantes simpatia semelhante à de Cristo, agrupam-se em torno dele e lembram-lhe palavras para proferir que serão para a pessoa como o pão da vida. Assim, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Tornará vosso testemunho sincero e real, forte no poder da vida futura. A palavra do Senhor será em vossa boca verdade e justiça. Ao trabalho pessoal por outros, deve preceder muita oração particular, pois requer grande sabedoria o compreender a ciência da salvação de pessoas. Antes de comunicar-vos com os homens, comungai com Cristo.
junto ao trono da graça celestial, preparai-vos para ministrar ao povo. Quebrante-se-vos o coração pelo anelo que tem de Deus, do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos nós possuir também. Portanto, pedi e receberei. Com a perseverante fé de Jacó, com a inevitável persistência de Elias, reclamai tudo quanto Deus prometeu. Que vossa mente seja possuída pelas gloriosas concepções de Deus. Una-se vossa vida, por elos ocultos, à vida de Jesus. Aquele que fez que das trevas resplandecesse a luz, deseja resplandecer em vosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e vô-las revelará, transmitindo-as como força viva ao coração obediente. Cristo vos conduzirá ao limiar do infinito. Podeis contemplar a glória além do véu e revelar aos homens a suficiência daquele que vive eternamente para interceder por nós.